Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui começando mais uma live do GEPG. Vou aguardar minha parceira, Kátia, chegar. A gente já vai começar. Só mais um instantinho. Oi Aline, tudo bem? Estamos aqui mais uma semana. Oi Oi, Kátia, Isabel, tudo tudo bem? bem? Nem te vi hoje. A gente nem se viu, né? Nem tá se falando o dia Não, inteiro, nem né? te vi. Não. Dia inteiro, mês inteiro, ansiosa. Vamos. Oi, meninas. Oi, Aline. Oi, Daia. Tá chegando o pessoal. Eu tô bem ansiosa, Abel. Eu acho que a sua energia mais tranquila vai fazer bem pra mim. Acho que a gente sabe o Yin e Yang. Eu acho que é você Sei, e eu, assim, sabe? sei. Não, vamos fazer um papo legal, papo de amigos. E aproveitar que o grupo todo está Isso. por aqui também. E para quem for assistir depois, quiser deixar comentários, né? Depois na publicação. E, e a gente vai conversando por lá também. Exatamente. Bom, Exatamente. então vamos lá então, começar. A gente está ao vivo, então, em mais uma live aqui do ChapG, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Gesto, Expressão e Educação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a USP. Esse grupo que pretende estudar, investigar estratégias, metodologias, conceitos ligados à educação, ao corpo, ao gesto, ao corpo simbólico, ao corpo na sua ligação com a cultura. Esse grupo que é conduzido pela professora doutora Mônica Caldas, que, além de líder dessa trupe, é uma bela parceira. Tem um pouquinho de eco na voz do Abel. Vocês estão ouvindo bem? Eu estou me ouvindo um pouquinho em eco. Eu tô escutando bem o Abel. Para mim tá chegando bem o som dele. Tá chegando um pouquinho em eco para mim aqui também. Será que estou dar mais bem baixo? Será que se eu tirar o meu fone melhor? Eu vou tirar e a gente vê, tá? Deixa eu ver Tudo se bem. melhora alguma coisa. Pronto. Melhorou alguma coisa? Tira um leve ruído. É? Sim. Boa, pode Mas eu ser? acho que vai ter a concorrência com a minha voz, não? Não. Ou Quem foi está comigo? acompanhando a gente aí liberou o eco um pouquinho? Ou não? Continua. Acho que a Daya tinha notado, né, o É. Adi? A parte da Valente. Mônica, maravilhosa. Continua um pouquinho de eco, mas é bem pouco. Tá? Então, para facilitar a minha vida, eu vou colocar o fone de novo, tá? E aí, se estiver muito ruim, a gente repensa. Eu tô te escutando tranquilamente, Abel. Tá? Tá chegando para mim Eu tranquilo. acho que é mais o pessoal de casa mesmo. Isso. Tá bom. Bom, então vamos começar. A gente está aqui nessa live, né, do GEPG, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Gesto, Expressão e Educação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Esse grupo, como eu disse, que investiga conceitos de corpo, a ligação do corpo na educação, a arte, né, um grupo bem diverso que compõe essa trupe aí comandada pela Mônica, como eu disse. E a gente está aqui nessa terceira live para falar um pouquinho sobre a relação entre arte e educação, né, Kátia? Essa é a nossa, Exatamente. essa é a nossa missão hoje. Tanto Kátia quanto eu somos doutorandos do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação, somos orientados pela Mônica, e a minha pesquisa é mais ligada à pedagogia do teatro, então, que é a minha área de formação. Estudo um pouco a relação entre a presença cênica, que é um conceito ligado às artes da cena, e a presença histórica, que é uma apropriação do universo do Paulo Freire, que se relaciona com aquilo que ele diz da educação que tem como a educação como atividade que tem a função de localizar o sujeito no mundo, né? Que é o que a gente estou chamando aí de presença histórica. Então, esse é meu objeto de pesquisa. E você, Kátia? Bom. Então, como a Abel disse a vocês, a gente resolveu intitular essa live de
as artes investigadas numa perspectiva educacional, né, o lugar aí de investigação e de curiosidade que temos em comum, né, aqui o Abel, eu e o grupo, né, é a arte e a educação, mas as artes, quando a gente pensa no plural, são muitas, né, possibilidades. O Abel tem essa afinidade com o teatro, eu tenho afinidade com a dança, mais especificamente com o balé clássico. Desde minha graduação, eu sou da educação física, bacharel em educação física, e vou para o mestrado, continuo investigando o balé clássico, e daí vão surgindo fios que me trazem ao GEPG, que me trazem para uma investigação da dança. No caso do Abel, a pedagogia a pedagogia dele do teatro, a minha é a pedagogia hoje, ou as pedagogias do balé clássico. E a gente chega no GEPG e descobre que tem outros colegas também, né, Abel, que tem essa conexão entre a arte e a educação. Então, a gente tem a nossa colega Érica, que também investiga o teatro numa perspectiva educacional. A gente já teve o nosso colega Daniel, da educação física, que defendeu sua tese, né, com relação ao circo, ele é da educação física. A gente tem a nossa amiga Angel, que é da arte e educação. Então, a gente percebe que é um grupo de estudos, né, que tem essa afinidade aí com o campo das artes, mas o campo das artes dentro dessa perspectiva educacional. E hoje, então, o meu lugar aí seria, eu coloco até no plural, porque ainda é um processo, estamos começando, né, mas as pedagogias que envolvem aí uma modalidade de dança específica, que é o balé clássico. Não que eu seja uma bailarina clássica, tenho experiência, tenho envolvimento, assim como a nossa orientadora, né, com o balé clássico. Amo as outras modalidades de dança, me vejo muito mais nesses outros lugares de dança, mas aquilo que me levou, assim, que me deixou curiosa para investigar, para entender um pouquinho mais, foi o balé clássico por conta de suas especificidades, né? E aí é esse campo que eu tenho estudado. Mas, dando caminho aí, dando seguimento, eu não pesquiso hoje o balé clássico numa perspectiva educacional escolar, curricular, formal, né? E eu falarei disso para vocês depois, já que a gente colocou a arte no campo educacional aqui. E o Abel também, não sei se ele está tratando, ele vai contar isso para a gente agora, né, de uma investigação do teatro aí numa perspectiva educacional curricular ou dentro de uma outra perspectiva educacional, porque nós colocamos a palavrinha educação aqui no singular, mas a gente sabe que educação é algo muito plural, muito amplo, e não está restrito ao ambiente escolar, ao ambiente curricular, né, Abel? Exatamente, exatamente. Eu costumo dizer, Kátia e pessoal que está acompanhando, que é muito fácil para nós que tratamos de arte, porque é uma atividade muito próxima a todas as pessoas, né? Eu tenho certeza que todo mundo que está vendo aqui, acompanhando, deve ter alguma experiência com arte, ou dentro da escola, ou na infância, que foi realmente muito marcante. Então, a primeira coisa que eu queria pedir para todo mundo é pensar um pouco nessas experiências da infância, da adolescência, retomar um pouco essas experiências, que podem ter sido experiências boas ou podem ter sido experiências ruins. Mas eu tenho certeza que alguma atividade foi marcante, alguma professora, algum professor, aquilo que se fez em alguma determinada aula, ou numa atividade específica dentro da escola, ou um curso livre de música, de teatro mesmo, de dança, de artes de desenho, né, de artes visuais, como um todo. Então é muito fácil falar de arte, porque é uma atividade muito querida pelas pessoas, né? Toda vez que a gente fala assim, eu sou professor de arte, já abre um sorriso, né? Ah, que legal, nossa, porque a arte, porque meu filho, porque uma vez na escola e tal e tal. Então é muito fácil a gente falar de arte, né? E já entrando um pouco no assunto, a gente pode fazer várias relações, né, com a atividade artística. Algumas palavras que têm a ver com esse universo, né? Então a arte pode lidar com a criatividade, a arte pode lidar com a interação entre as pessoas, a arte pode lidar com a sensibilidade, com a escuta, com a compreensão e a invenção de realidades, que é uma coisa muito importante também, com a pesquisa da autoexpressão. Então, a ideia de expressão está muito ligada à ideia de arte e também à ideia de pensamento crítico, né? Ao pensar, ao descobrir, ao inventar realidades, também a ligação com o pensamento crítico é muito forte. Ao mesmo tempo, também uma experiência artística também pode estar ligado a um trauma, pode ser uma experiência restritiva, pode ser uma experiência rígida, impositiva, alienante, dispersa, confusa.
Então, acho que o nosso papo aqui é conversar um pouquinho sobre que arte é essa que a gente está falando em contexto educacional, né? Que ligação é essa entre arte e formação? Que arte que a gente quer, né? Que a gente planeja, imagina, que seja uma arte daquela da primeira parte, aquela da criatividade, da interação, do pensamento crítico e etc. Né? Acho que esse ponto é importante. Eu acho que é por isso que a gente vem para o GEPG, né? Porque a gente quer pensar a arte numa perspectiva pedagógica. E eu e a Abel, a gente tem em comum um sujeito que vai aparecer na nossa fala daqui a pouco, mas eu acho que é inevitável não falar dele agora, né, Abel? Que é Paulo Freire. Mas antes de falar de Paulo Freire, eu vi aqui que a Adi colocou que ela, a Lu e a Daia, né, tem especialização em arte e educação, então a gente percebe que a arte está ali mesmo no nosso grupo, no GFG, a gente está no lugar certo, Abel. A gente chegou no lugar certo, que é no GFG. É só mencionando que ela colocou aqui pra gente. Mas eu acho que essas coisas que o Abel mencionam, e aí eu termino aqui para ele poder dar continuidade, é o que vai fazer com que a gente pense nesse contexto que nós estamos hoje mergulhando, que é entender numa perspectiva pedagógica mesmo. Né? Pode dar prosseguimento, Abel. E depois eu falo, porque ele tá cutucando uma arte que eu estudo, porque eu vou falar desse contexto de pedagogia mais tecnicista, tradicional, que atravessa a arte com vestido, mas, obviamente, como eu estou pensando em pedagogias no plural, né, eu vejo que tem essa pedagogia tecnicista mais dura, mas que há outras possibilidades. Mas depois eu conto a fofoca para você. Legal. Vamos falar de... Já que você falou do Paulo Freire, vou pegar aqui um textinho para a gente poder pensar um pouquinho sobre ele, tá? Que acho que pode ser interessante nesse comecinho também. Ele diz assim, na Pedagogia da Autonomia, lá na página 56. A consciência do mundo e a consciência de si como ser inacabado necessariamente escrevem o ser consciente de sua inconclusão num permanente movimento de busca. Na verdade, seria uma contradição se, inacabado e consciente do inacabamento, o ser humano não se inserisse em tal movimento de busca. É nesse sentido que, para mulheres e homens, estar no mundo necessariamente significa estar com o mundo e com os outros. Estar no mundo sem fazer história, sem por ela ser feito, sem fazer cultura, sem tratar sua própria presença no mundo, sem sonhar, sem cantar, sem musicar, sem pintar, sem cuidar da terra, das águas, sem usar as mãos, sem esculpir, sem filosofar, sem pontos de vista sobre o mundo, sem fazer ciência ou teologia, sem assombro em face do mistério, sem aprender, sem ensinar, sem ideias de formação, sem politizar, não é possível. Eu acho lindo esse trechinho aqui da Pedagogia da Autonomia, porque o Paulo Freire nos coloca nessa esteira do movimento, né? Da busca, de construir alguma coisa. E se saber cidadão, se saber humano, e eu acho que a arte tem um papel fundamental nesse processo, né, Kátia? Acho que as experiências artísticas têm um papel fundamental e a escola, como instituição social, tem obrigação de olhar para isso, né? A gente sabe muito bem da potência que a arte tem e, por isso mesmo, muitas vezes, ela é negligenciada, ela é deixada de lado, ela é tratada como perfumaria dentro da escola, né? E acho que a gente tem que repensar isso. Agora, fiquei curioso para saber de você como é que é o balé clássico, né? Que é uma arte super rígida, de certa maneira, né? Como é que a gente pensa a formação e nesse sentido? Abel. Eu acho que a sua fala me faz... você me tocou e me fez retomar minha experiência, até para eu entrar nesse lugar aí de compreender essa arte mais rígida e tal, que é o balé clássico. Como eu fui aí, né, chegar nesse lugar. É bom você falar da escola também, porque eu não tive essa vivência na escola com a arte. Né? A arte, quando eu vivenciei no contexto escolar, no passado, a gente sabe que hoje é outro contexto, né? Era restrita ali às artes plásticas, a um caderno de desenho. E eu fui ter um envolvimento com o balé clássico na educação dita não formal. Né? Então, pensemos aí a educação formal essa, conduzida, orientada pelo Estado, com lei, né? Toda uma formalização, né? E essa educação formal aí com uma liberdade maior de não seguir um currículo e tal.
E aí eu fui conhecer o balé clássico, então, fora do contexto escolar, dentro dessa educação dita não formal, um departamento de cultura do meu município que ofertava essa dança aí pra gente sem pagar, porque eu não teria condições de pagar um curso de balé clássico, que é outra coisa, é um tipo de arte também elitizada, né? A gente sabe que há um custo aí elevado para que as pessoas consigam ser inseridas no balé clássico. Então eu entro nesse universo, né? O David falou que está um pouquinho baixo o seu áudio. Se eu colocar próximo aqui, melhora, gente? Melhor. Então, perfeito. Obrigada, David. Então, ali começa, então, na minha experiência corporal, Abel, meu envolvimento com essa arte, e aí eu entro e resolvo, então, fazer um curso de educação física, né? Meu envolvimento com a educação física é no campo das artes, né? Eu não sou uma pessoa dos esportes, deste lugar esportivo, nada contra, mas o meu envolvimento foi com as artes, balé clássico, capoeira, foi nesse sentido aí que eu fui entrando. E resolvo, então, investigar essa arte e começo a perceber e notar aí por meio da teoria, né, e a gente começa a perceber essa união teoria-prática, né, que de fato eu estava me envolvendo, ou eu me envolvi com uma prática pedagógica ali, ou com uma prática corporal um pouco mais rígida, né, que há uma ideia de ensino, né, vertical. Tem um professor que sabe os movimentos, os códigos, e passa esses movimentos, os códigos ao educando, ao aluno, né? E é dessa forma, existe uma ideia de corpo ideal dentro dessa arte também. Então, essas coisas foram me movimentando aí para eu entender melhor esse universo que eu tinha me envolvido no passado, e agora eu tinha a oportunidade de investigar um pouco mais. Sobre formação, quando a gente pensa, então, pedagogicamente, né? Então, já mencionei a vocês que dentro de um cenário aí do balé clássico, nós temos essa característica da pedagogia mais tradicional, né? Uma pedagogia que não seria essa freiriana que nós estávamos falando aqui, uma pedagogia mais horizontal, mais dialógica. Né? É prevalente aí, então, tem essa noção de pedagogia mais tradicional e esse ensino, né, que é um ensino de forma, né, e as professoras e os professores que são formados, eles são formados dentro dessa estrutura do balé clássico, vão fazendo as aulas, e chega um dado momento ali, de idade, de tempo dentro do balé clássico, que eles podem virar professores, Abel. Então, eu fiz o meu primeiro ano de balé clássico, meu segundo, né, geralmente a gente pensa numa formação de 8 anos ali, esse sujeito chega ali por volta dos seus 15, 16 anos de idade, já fez um bom tempo de aula, né, de balé clássico. É um tipo de formação que é tradição no balé clássico, né? Então eu vou fazendo as aulas, vou obtendo aquele conteúdo ali, e a partir de um determinado momento da minha vida de bailarina ali, eu posso dar aulas de balé clássico. É essa característica de formação do professor e da professora de balé clássico. Sabemos que as artes, né, não existe ou não há essa exigência de uma formação acadêmica superior para o sujeito ali ministrar sua aula de dança ou sua aula de teatro, né? A gente tem outra característica, né? Estamos falando de práticas que estão nesse lugar da educação aí não formal, então não tem essa exigência tão rígida quando a gente pensa no professor ali que está dentro da educação formal. Mas é essa característica de formação do professor. Né? Faço aulas de balé, aprendo toda a codificação, existe todo um código que você aprende. A nomenclatura que eu aprendo aqui no Brasil é a mesma nomenclatura que se aprende lá nos Estados Unidos. Plié, que é o nome de um passo de movimento, flexão de joelhos, né? Plié aqui, é plié nos Estados Unidos. Então é tudo assim, codificado e tem uma certa tradição. Mas tem alguma coisa que escapa, tem alguma coisa da relação ali da sala de aula que eu acho que é isso que me movimenta hoje, sabe, Abel? De entender isso que não está dado. O que está dado a gente consegue compreender. Você acabou de pontuar para mim. O balé clássico é essa arte, né, que parece ser mais rígida. A gente tem no nosso imaginário uma ideia do que seja uma aula de dança tradicional, né, de um balé clássico. A gente observa e tal. Mas tem algo que escapa, e eu acho que é esse algo que escapa que tem me tocado, né? Entender essa pedagogia ou as pedagogias que estão ali naquela relação, né? Que está ali entre o professor ou a professora de balé clássico e os alunos e alunas de balé clássico, né? Tem uma autora, Bel, que eu para entender um pouco de educação formal, não formal e até informal, eu tenho lido aí a Maria Glória Gon, né? Que trabalha muito com a distinção conceitual entre educação formal, não formal e informal. A informal até tratei um pouco no meu mestrado, né? Porque ali tinha algo que eu queria também identificar, verificar. E hoje, para falar da pedagogia tradicional, eu achei uma outra autora que é bem interessante. Ela tem um artigo que chama-se Repensando a Aprendizagem do Balé Clássico,
a partir das epistemologias do Sul, que é um conceito aí do Boaventura, que ela vai falar de epistemologias do Sul, ele vai falar de epistemologias do Sul, e ela vai tratar de pensar aí um outro aprender e ensinar do balé clássico, a autora. Mas ela traz logo no comecinho aí essa característica marcante do balé clássico de uma pedagogia tradicional, né? De uma coisa que eu sei como professor, como professora, e passo esse código ao meu aluno, ao meu educando. Dessa forma que a gente vai conduzindo aí, a gente percebe que são conduzidas as aulas de balé clássico. Legal. Legal. Já dentro falando um pouquinho do teatro, né, também nessa relação aí com a prática teatral e a formação do sujeito, da pessoa, na educação formal, especialmente na educação básica, a gente tem desde 2016, na verdade as escolas têm até o começo do ano que vem, para oferecer 4 linguagens artísticas obrigatoriamente: a dança, o teatro, a música e as artes visuais. Então, a gente sabe que as escolas estão se organizando para isso, né? Os professores com formação para poder ensinar essas linguagens, os cursos de formação de professores estão se mobilizando também, professores de artes, né? Estão se mobilizando para cumprir essa demanda. A gente sabe que o teatro dentro da escola, ele sempre foi muito negligenciado, né? E tem alguns motivos para isso, né? A gente estuda bastante dentro do grupo, né, essa questão da corporalidade, né, o papel do corpo, o corpo simbólico, o corpo cultural. E culturalmente, a gente tem uma escola muito rígida, né, com estudantes sentados em suas carteiras, em fila, não pode falar, o corpo é super restritivo, ele fica numa situação de prisão mesmo, né? As associações com o sistema prisional, não é à toa que isso acontece, né? E aí o teatro, ele, pela sua natureza, ele tem essa característica de rompimento, né? De trabalhar com a expressão no sentido mais livre, né? Dentro das opções aí, das metodologias do teatro, a gente tem os jogos teatrais, né? Que é uma atividade, né, que lida com a improvisação. E o improviso é um tanto quanto perigoso dentro de uma escola que tem uma estrutura rígida, né? Então, o teatro demora muito para fazer parte do currículo mesmo, né? Obrigatório. Então, eu acho que nesse momento a gente está num momento bem interessante para discutir essas questões. E também a dança, né? E também a dança. Que corpo é esse que a gente quer que os estudantes tenham? Ou que corpo é esse que a gente quer que as crianças, adolescentes manifestem, né? Na verdade, já está lá, está tudo lá. Em algum lugar, está presinho. E que a arte pode mostrar aquilo, né? Pode deixar que isso venha à tona, né? Que essas crianças, estudantes se expressem através dessas linguagens, né? Tem uma mensagem? Você está vendo alguma coisa? O David é meu aluno do Senac, ele está aqui e ele é do campo das artes, Isabel. Ele está adorando aqui a sua fala com o teatro, porque o envolvimento dele, né? Ele está gostando do desafio, mencionando. A professora Mônica colocou aqui, necessário olhar, estudar, aprofundar as linguagens artísticas e seu fato, né? Eu acho que quando o Abel pontua a negligência, é uma negligência corporal, que a gente vai pensar naquela dicotomia, né, teoria e prática também, né, a gente pensa nessa negligência também do estudo, que envolve esses dois lugares, né, que não deveriam ser separados, que é teoria e prática, e a gente percebe que na escola ainda acontece, né, das áreas serem colocadas em momentos específicos, né, festividades, né, Abel? Então vamos ter o teatrinho, vamos ter a dancinha, e aí não olham para essas práticas, né, como práticas extremamente importantes para a produção de conhecimento, né? A gente produz conhecimento com o corpo. E a educação física, muitos de nós aqui somos da educação física, nós produzimos conhecimento com o corpo, e essas atividades, essas práticas, essas formações são negligenciadas no contexto escolar. No contexto extra-escolar, que é esse que eu tenho falado também, a gente também vai ter alguns problemas, né? Às vezes são ofertados cursos, Abel, sabe, que é para tirar o sujeito não, é só para ele ter o que fazer. E negligencia também a potência de trabalho educativo que a gente tem com a arte, né? Ali, seja com uma dança mais, posso dizer que rígida, como o balé clássico, ou dança contemporânea, ou outra modalidade que for. A gente precisa entender essas práticas como
práticas potentes e que levam, sim, à produção de conhecimento. A gente produz conhecimento com o corpo, né? E não é só para fazer alguma coisinha para o sujeito ter tempo, tirar ele ali daquele, né, tempo do não fazer nada, né? Vamos ocupar a mente do sujeito, da criança, né? Acho que tem isso. Você me levou a pensar, Bel, que assim, na escola, a dança que está na escola ou da escola, né? Eu percebo esse lugar aí das festividades. Mas me leva a pensar, às vezes, a busca das pessoas ainda no século XXI pela prática do balé clássico. Eu acho que isso também me movimenta para estudar o balé clássico. Por que uma arte tão antiga, a gente está falando de uma arte de séculos, gente, assim, sabe? Vamos pensar no Luís XIV lá, formando ali a escola de dança e música no Ópera de Paris. A gente está falando do início do século, final do século XVII, início do século XVIII, e ela persiste. Ela chega aqui no Sul, né? E a gente tem pessoas aqui da comunidade, gente que olha para aquilo, se encanta e quer aquilo. Por que ainda, né? Então, ela tem sua potência também, e a necessidade de estudar e da gente entender aí as pedagogias que envolvem essa prática e como isso pode ser feito em pleno século XXI, já que as pessoas querem, né? Elas estão aí fazendo balé clássico. A Aline colocou aqui, romper com o tradicional no ambiente escolar é preciso, mas é um trabalho árduo. É verdade, Aline, é pesado, né? A gente sabe, a Aline é educadora, né? Professora da educação básica, né? A minha querida professora Marília Velarde chegou aqui, que bom, que honra. Mônica, a professora Marília Velarde está aqui, feliz. Eu tenho isso, Abel. Eu tenho uma professora, tive uma professora que dizia uma coisa que eu achava muito interessante, que ela dizia assim, se tem um professor de arte na escola que não causa problema, é porque tem uma coisa errada. Alguma coisa errada tem. Né? Porque eu acho que é sempre nesse jogo, né? Acho que quem trabalha com arte em contexto formativo e na educação formal básica, especialmente, tem um pouco sempre, tem sempre esse embate, né? Até onde vai, até onde pode. A minha experiência como professor sempre se baseou na seguinte questão: até que ponto eu deixo que os estudantes experimentem, né, ali com a materialidade corpo, que tem esse embate com a materialidade corpo, e até que ponto eu digo, não, agora eu preciso voltar para a estrutura da escola e não pode gritar, e não pode, e a voz, e o barulho, né, acho que é sempre esse embate, né, a gente está sempre nesse lugar de disputa, interna e externa também, de alguma maneira, né? Sim, eu vejo a questão do adestramento corporal. Você mencionou do aprisionamento anteriormente, e não sei porque eu fui para um autor que eu nem estudo, mas me recordei aí de Foucault, obviamente, por conta, né, do seu famoso livro Vigiar e Punir e tal. Mas eu adorei essa frase sua, né, do professor de artes. Ele é esse professor mesmo que está ali, né, na embate mesmo, né? E isso é importante. A arte como espaço de transgressão. Perfeito, Daiana. A Daiana faz a gente lembrar de uma autora que nós estudamos muito, né? Nesse ano pandêmico, que foi a Bell Hooks. A gente estudou aí com o grupo Ensinando a Transgredir, né? Uma pedagogia engajada, uma pedagogia totalmente também associada, atrelada ao nosso autor aqui do coração, né, Abel? Ao Paulo Freire. Então, por mais que eu, por exemplo, esteja falando dessa arte que está ainda assentada muito a essa pedagogia tradicional, a gente está nesse lugar hoje que é o GFG, tentando escapar, né, e buscar essas coisas que fogem a essa noção de uma arte que tem que ser ensinada assim, desse jeito, né, que tem que ter pessoas formadas assim, não de outro jeito. E a ideia é pensar aí, descortinar, né, observar, apresentar outras possibilidades, né. Mas a gente é importante ressaltar também, pessoal, que está chegando, eu e a Abel estamos ingressando no doutorado agora, as nossas pesquisas estão assim ainda, né? Engatinhando. Engatinhando. Nossa, Abel, mesma palavra a gente ia falar. Engatinhando, né? Engatinhando. Mas a Guinha falando, né? Arte mais que nunca é nosso estandarte. É isso, Gui. É isso. E novamente eu ressalto. O Abel é do teatro, mas eu vou falar com os meus colegas aqui. A maioria aqui é da educação física, né? E eu acho muito importante ressaltar isso, né? Professores e professoras de educação física, arte educadores, artistas, que olham para a arte, que olham para o corpo, né? Para além do que é colocado, para além do que é dado, né? Obrigada, Mônica, falou que a gente está engatinhando com maestria. Ganhamos, Abel. Yes! Foi ótimo. Bom. É muito legal. Eu tenho um autor que eu trabalho muito e vou trabalhar com certeza aí no doutorado, que é o Augusto Boal, que é bastante conhecido, e ele diz uma coisa que eu acho muito interessante para compartilhar nesse momento também. Ele diz assim que o teatro ele faz parte da vida das pessoas, né?
A gente está a todo momento sendo atores, né? Na medida em que a gente está agindo na vida cotidiana o tempo todo, fazendo coisa, acordando, conversando, falando. A gente também é dramaturgo da nossa própria vida. Então, a gente constrói as palavras, a gente pensa no que vai dizer, a gente lida com essa materialidade da narrativa. A gente também é espectador, porque a gente se observa o tempo todo. Então, na verdade, não que as pessoas façam teatro o tempo todo, mas que as pessoas vivem o teatro o tempo todo. E eu diria que não é só o teatro. Eu vou pegar um pouco o Augusto Boal para expandir para todas as artes aí. Acho que, de alguma maneira, todo mundo, de mamando a caducando, pensando aí no estado bem antigo, traz consigo a potencialidade da manifestação artística o tempo todo, a vida inteira. E nós somos ensinados, de várias formas, a encarar a arte como uma atividade boba, como uma atividade do passatempo, como aquilo que eu vou fazer quando não tem mais nada para fazer, ou como aquilo que está lá atrás, ou como aquele componente curricular dentro da escola que tem uma horinha na semana. E a gente vai deixando de lado essa potencialidade, vai deixando de lado essa manifestação natural da expressividade, né? E aí, tentando já fazendo amarrações para a gente poder pensar nessa parte final da nossa conversa, eu acho que a gente está num momento, socialmente falando, politicamente falando, ecologicamente falando, está num momento muito importante da história, né? A gente está passando por essa pandemia aí há já algum tempo e como é que a gente pode pensar, como que a gente pode pensar na arte? Qual que é o papel dela nesse momento? Né? Como é que ela pode nos ajudar nesse momento? Né? Pensando na educação básica, que arte é essa que as crianças vão encontrar ou fazer, manipular quando voltar para a escola? Porque vai ser essencial elaborar esse momento simbolicamente. Vai ser muito importante olhar, manipular essa realidade toda tão dura, árida, complicada, restritiva, de maneira simbólica, expressiva, flertando com a beleza que sua arte tem, né? E é isso dentro da escola, fora da escola. Não é à toa que a gente tem visto muito aqui, pelo menos no nosso círculo, né? Muita gente que buscou fazer alguma atividade artística durante essa pandemia, né? Porque ela realmente é importante, ela vai ser uma das saídas para a gente, inclusive como uma saída anunciativa, né? Como possibilidade de ser, como uma possibilidade de futuro mesmo. Você não Eu acha? acho perfeito, Abel. Eu acho, e eu vejo nessa volta, a gente sabe que está demorando e vai demorar um pouco mais, a gente precisa se manter agora, né, protegido, mas a arte, essa arte que é feita de corpo, né, desse corpo inteiro, eu acho que isso tem que vir com uma potência, né, agora sim. Já deveria estar, a gente sabe que por inúmeros problemas, inúmeras questões burocráticas e de compreensão do que é escola, do que é o fazer, o que é a prática educativa, né? Mas que a gente tem que ter esse olhar, de fato, agora, né, pós-pandemia, para essa importância da arte como formadora, como produtora de conhecimento, para essas pessoas que fazem arte de corpos e com os seus corpos, né, de modo... Acho que a gente nunca pensou tanto, eu nunca pensei tanto agora, Bel, como na pandemia, a importância da presencialidade do corpo e do contato e do corpo com o outro, e você que é do teatro, eu que sou da dança, a gente sentiu, eu creio que você deve ter sentido também, né? Essa falta, né? Desse corpo inteiro com outras pessoas ali, dessa interação toda. Eu acho que a gente precisa pensar sim, né, nesse pós-pandemia e nessa importância que tem que ser dada sim, né, a arte no contexto da educação artística, a arte no contexto da educação física, porque ela está ali, né, em tudo, né, no contexto da disciplina de história, de geografia, em tudo ela perpassa ali, né, se a gente for parar para pensar, né, em todos os componentes curriculares das disciplinas ou as matérias do contexto da educação básica, né, e fora da escola, eu acho que, sabe, a gente percebeu que agora na pandemia as pessoas buscaram isso para elas se sentirem um pouco mais confortáveis, né, um pouco mais de carinho. Quando passar isso, a necessidade dela, pelo menos para mim, né, eu acho que, né,
O David falando aqui, sinto muita falta do contato. Eu também, David, do contato, do afeto. A gente quer dessa coisa do corpo, da arte, né? De colocar a arte no contexto de vida. Né? É isso. Eu concordo plenamente, Abel, com a sua posição. A Mônica está dizendo, isso foi o lado positivo do momento. Sentimos na pele a falta da pele, do outro. Exato. Acho que a gente redimensionou um pouco esse contato, né, Mônica? Isso é muito importante. E eu acho que nesse processo de transformação que a gente está vivendo, nós vamos encontrar muita resistência também, né? Da arte na sua faceta formativa, na sua fase formativa. Porque, de alguma maneira, a arte é subversiva, não só no sentido da macropolítica, mas da micropolítica também, né? Das pequenas relações. Então, essa palavra, o afeto, que o David está usando aqui, é muito importante, né? Nesse contexto. O tema do afeto nunca teve tão presente, né? A gente sempre escuta muito isso. Eu sinto falta do encontro, do olhar, do abraço, né? E eu penso que a arte tem, né? Sobretudo as artes, aí puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, sobretudo as artes corporais, né? A dança, o teatro, o circo, que tem essa perspectiva da interação física mesmo, pode ter um papel fundamental nessa retomada, né? De nos ensinar de novo a olhar, a sentir, a escutar, a perceber, a respeitar, a pensar. Acho que tem um campo importante aí pela frente. Perfeito, Abel. Abel, eu acho que estamos finalizando aqui já, né? Nosso horário já está batendo. Sim. Já está chegando no fim. Exatamente. Nossa, eu estava assim, ansiosa, pessoal, né? Porque, nossa, eu tenho uma live para fazer, né? E de repente são 30 minutos, eles passam assim, ó, vá lá, né? Passam bem rápido. Mas eu fiquei bem feliz desse contato. Eu queria dizer ao pessoal aí, né, que nós do GFG estamos, essa é a nossa live aqui, né? Não teremos outra nesse finalzinho de ano, já estamos chegando aí, né? Natal, Ano Novo. Mas que vocês fiquem ligados aí no nosso Instagram do grupo de estudos. Aparecerão aí novidades para vocês, né? Obrigada aos colegas que vieram aqui, que estão com a gente. Eu não sei o Abel, mas eu me senti muito acolhida no GFG, eu acho que essa é a palavra, né? Acolhimento, afeto ali, né? A gente nem teve a oportunidade de conhecê-los direito, da nossa orientadora, e de repente, por mais que foi ruim esse distanciamento corporal, essas máquinas nos permitiram aí estar em contato com os nossos colegas e com a nossa orientadora, né? Então, o Abel eu nem o conheço direito fisicamente, mas a gente já fala tanto via WhatsApp, via grupo, que eu já me sinto muito bem com o Abel. Então, eu queria muito agradecer ao grupo, agradecer ao Abel, e dizer que esse grupo, esse ano foi um presente para mim. E é isso. Fiquem atentos ao Instagram do GFG, todos são muito bem-vindos. E muito obrigada. Legal. Obrigadão, Kátia. Parceira incrível de pesquisa. A Mônica escreveu uma coisa. A partir de agora, eu já pedi, guarda seu momento de reconectar-se em família. Ano que vem voltamos a ser do povo. Exatamente, Mônica, exatamente. Todo mundo em casa, com suas famílias, com cuidado, gente, viu? Por favor, né? Que estamos passando por um momento muito crítico ainda. Vai dar tudo certo, a gente vai passar por essa. Legal. David agradecendo. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado, Kátia. Também faço, as suas palavras são as minhas. Foi muito... O Wesley, obrigado. O Wesley também é colega do grupo de estudos lá, Mônica, do ECOAR, né? O grupo da IASH, Splash. Obrigada, Wesley. Legal. Professor também das artes. Muito bom. Então, a gente vai finalizando aqui. Como a Kátia disse, no ano que vem, então, a gente volta. Quem for assistir essa live depois, quiser deixar algum comentário, escrever, fiquem à vontade. E semanalmente tem novidades aqui no grupo no Instagram, com dicas de livros, de filmes, etc. Então, estejam próximos, porque a gente gosta. Para encerrar, posso encerrar de vez? Pode. Tá. Para encerrar, eu vou trazer uma frase aqui da professora Sônia Kramer, que eu acho muito boa. Ela diz assim: para ser educativa, a arte precisa ser arte, e não arte educativa. Então, para a gente dormir com essa. Nossa, Bel. Eu tinha que finalizar assim, com chave de ouro, né? Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Um beijo, gente. Até mais.
Olá, pessoal.